pessoas me perguntam, Sena, existe uma chave para consistência no mercado financeiro, seja no mercado brasileiro, seja nos mercados internacionais, uma fórmula realmente que deixe você consistente, você seguindo aqueles passos, você vai conseguir ser consistente? Para responder isso, essas dúvidas, né, eu estou aí com esse vídeo hoje. Ok? Afinal, eu sou o Sena Trader profissional há quase 18 anos no mercado brasileiro e tenho o objetivo com esse canal fornecer conteúdo gratuito de extrema qualidade. Sou conhecido por abrir a mente de centenas de operadores que apenas já com os meus vídeos melhoram aí a sua consistência. Certo? Você pode ajudar o canal deixando o seu like nesse vídeo, fazendo comentário, se inscrevendo no canal se você ainda não se inscreveu. Ok? E você pode participar comigo todos os dias da Masterclass, aonde eu mostro aí as possibilidades operacionais, todos os dias de 8h50 ao meio-dia, mostrando os setups, a teoria por trás dos setups, o contexto que é sim indispensável para você operar o mercado. Não é só de setups aí que vive o mercado, é sim indispensável você conhecer o contexto. Certo? As apostilas estão prontas, então nós temos aí as novas apostilas Mercado Brasileiro 2023-2024 atualizadas aqui para vocês com o Forex. Tá sensacional, um valor bem módico, afinal você tem 1.100 páginas. Isso mesmo, pessoal, 1.100 páginas de material para você então entender sobre o mercado brasileiro, sobre o Forex, tudo bonitinho aí para você, tudo explicado. Se você quiser também, você pode comprar só as do mercado brasileiro, mas não é interessante aqui, melhor adquirir a questão aqui do mercado brasileiro mais do Forex. Tá? Então, vamos ao vídeo então para eu explicar essas diferenças, né? Esses detalhes aí importantes para vocês. Muito bem, a primeira coisa, já falando sobre a própria apostila, é que algumas pessoas, né, poucas na verdade, mas algumas pessoas já chegaram, meu Deus do céu, olha o material, esse material parece mais uma bíblia aí. Será que eu preciso aprender a entender isso, todo esse material? Esse material tem 487, somente essa apostila. Já essa aqui, você tem aí 506 páginas. E essa do Forex, você tem 109 páginas. Porque, na verdade, o Forex, todos os setups do Forex também estão aqui, né? Então aqui o mercado brasileiro com minhas adaptações, mas os setups são os mesmos praticamente. Né? Então, uma menor não precisa ser tão grande quanto a outra. Né? Já tem 1.100 páginas no conjunto aí. Aí a minha resposta é sim, você precisa saber todos esses detalhes para ser consistente, ok? Então, não adianta você não quer ser um médico, por exemplo, você vai ler milhares de livros, você vai ler vários livros, milhares não, você vai ler aí mais de uns 20, 30, 40, 50 livros aí diferentes para então você ser um médico, ter a sua especialidade e tal. Aqui eu estou falando de uma apostila de 1.100 páginas, certo? Então, muitas vezes, na faculdade, você vai ler muito mais do que isso. Então, qual o problema de você conhecer? O material tem que ser completo mesmo, e você tem o material mais completo do país aí à sua disposição. Então, é sim necessário um material grande, com detalhes para você. Então, nós temos aqui vários detalhes que vocês, então, é necessário você aprender esses detalhes aqui para você saber os detalhes operacionais de cada setup, a qualidade do setup operacional do setup. Então, é necessário sim um material de extrema qualidade, onde você sabe todo o operacional, onde entrar, onde sair, onde estopar e etc, etc. Tá? Isso é uma coisa importante. Outro detalhe, alguns outros detalhes, né, porque não dá para falar todos, qual que é a chave da consistência? São muitas, são muitos detalhes aí. Não é uma chave, são várias chaves da consistência. Então, primeiro tem o material completo, o material realmente abrangente completo. Né? A segunda é entender a questão do macro, que eu já falei várias vezes, inclusive está no material. Então, nesse dia, por exemplo, no dólar, nós tivemos aqui uma GBTO que deu pancada, certo? Qual é o tamanho do lote que você deve entrar aqui nessa GBTO? Será que o tamanho do lote para entrar nessa GBTO é o mesmo tamanho de lote para você entrar aqui numa, vamos dizer,
uma RBTO, mas vamos lá, uma RBI, alguma coisa, uma RBTO, vai. Vamos pensar dessa forma, forçar um pouquinho, isso aqui também é uma RBTO, e aqui é uma GBTO clara, agora é uma RBTO aqui meio forçada. Será que essas duas operações que, no final das contas, ok? No final das contas, elas foram praticamente o mesmo tanto. Se bobear, essa aqui foi até mais. Vamos ver? Vamos lá, ó. Essa aqui chegou a pagar 16 pontos. Essa aqui chegou a pagar mais, né? Porque eu ainda não fiquei aqui, né? Eu tô o gráfico aqui, ele chegou a pagar mais. Quer dizer, olha que coisa interessante. Eu estou desconsiderando a média de 200. Olha que coisa interessante. Este aqui chegou a pagar mais. Esse aqui estava a favor do macro. O macro baixista, se você olhar o dólar está baixista no diário. Olha que coisa importante, o dólar está baixista. É claro que ele está sobrevendido, mas ele está baixista no diário. Tá? E nos 2 minutos, esse setup aqui da GBTO pagou muito mais. O setup da RBTO tá, pagou mais. O setup da RBTO, a GBTO aqui, e o setup da RBTO pagou mais até. Ok? Muito bem. Independente do que o gráfico está mostrando aqui, que foi o resultado, porque quando você está aqui, você não sabe o que vai acontecer. Quando você está aqui, você não sabe o futuro. Certo? Então, você não conhece o futuro. Você simplesmente está dessa forma. Você está vendo isso. É isso que você está vendo. Você não conhece o futuro. É isso que você está vendo. Olha aqui. Você não conhece nada. Você não conhece o futuro. Nem conhece o futuro desse operacional, tá? Que você pode comprar, vender aqui. E nem conhece o futuro desse operacional que você pode comprar aqui. Não conhece nada. Certo? O que acontece? Essa operação é uma operação que você deve, o lote deve ser maior do que essa operação. Por quê? Porque aqui você está a favor das duas tendências. Você está a favor do intra e está a favor do macro. Aqui você só está a favor do intra. Não está a favor do macro. Aqui você está contra o macro. Então aqui a favor do macro. A favor do macro. Aqui contra o macro. Olha, outra chave para consistência, além de um material completo, contra o macro. Uma chave operacional. Tá? Uma chave para consistência operacional. Tá errado aqui, né, pessoal? Vou colocar bonitinho aqui, porque alguém pode chegar aqui e falar que eu estou escrevendo errado. Né? A favor do macro. Certo? A favor do macro e contra o macro. Perfeito? O que acontece? Qual que é uma das chaves da consistência? Se você tiver a favor do macro, aqui são lotes, devem ser empregados lotes maiores. Aqui deve ser empregados lotes menores. Né? Não importa o que você está vendo, lotes menores. Não importa o que você está vendo agora, isso é o futuro. O resultado desse operacional é o futuro. Você não conhece o futuro. O resultado é o futuro. Tá? Então aqui, por exemplo, o mercado pode te iludir no caso de eu comprei aqui e ganhei mais dinheiro que se eu tivesse vendido aqui. Ele chegou a ir mais. O mercado está te iludindo, porque você está vendo o gráfico parado. Mas tecnicamente falando, aqui você deveria empregar lotes maiores, aqui você deveria empregar lotes menores. Então, todas as operações a favor do macro devem ser empregadas lotes maiores. Todas as operações com lotes contra o macro devem ser empregados lotes menores. Isso aí, você deve utilizar esse critério em 95% do tempo. Tá? Por que, Sena? Porque existem exceções. Existem 5% do tempo, você pode também empregar lotes grandes contra o macro. 5% do tempo. 95% do tempo, você deve seguir dessa forma. E isso também é uma chave da consistência. Por quê? Porque essa operação aqui, ela tem o percentual de acerto menor, ou seja, ela pode ser estopada. Se ela tem um percentual de acerto menor, se você quiser entrar, você entra com lotes menores. Qual que é o maior percentual de acerto? Está aqui.
Se o maior percentual de acerto está aqui, é aqui que deve ser empregado os seus lotes. É claro que existe uma divisão, tá? E aqui eu já vou falando, né? É importante também dizer, você precisa fazer 2 divisões pelo menos em relação aos seus lotes maiores, certo? Ok? Isso aqui pode ser feito com 2 divisões. Ok? Pode ser feito, vou colocar bonitinho aqui, pode ser feito com 2 divisões. Como 2 divisões? Você colocar aqui, né, uma lock 3 e uma lock 1. Então os lotes maiores devem ser divididos em lock 3, eu estou falando uma parte básica. Nós temos mais de 2 localizações. A lock 3 e a lock 1 devem ser ainda divididas. Aqui pode-se utilizar máximo lote que você tiver. Aqui utilizar um lote grande, por exemplo, mas não máximo, né? Lote máximo, lote grande. Eu vou dividir dessa forma. Ou seja, você precisa ter uma divisão ainda dentro dos lotes maiores para você poder operar. Tá? Então aqui, por exemplo, isso aqui é uma lock 3. Ok? Estaria aqui, lote grande. Não estaria no lote máximo. Lote máximo estaria se a 20 estivesse próxima. Aí você teria um lote máximo. Certo? E aqui, contra o macro. Contra o macro você também tem 2 divisões. Ok? Tem 2 divisões também. Lock 3, tá? E lock 1. Essa aqui é uma lock 1, tá? Lock 1. Então aqui você poderia lote médio, certo? Ou lote, e aqui a lock 3 tivesse lote pequeno ou não operar. É o que eu digo muito para meus alunos. Se você está operando contra o macro, às vezes uma lock 3 não é interessante de você operar, certo? E talvez uma lock 1, você pode utilizar um lote médio. Médio ou, vamos colocar, médio ou pequeno também. Vou deixar médio, tá? Vou deixar médio. Olha que coisa interessante. Então aqui você tem um lote grande, em lock 3, lote máximo em lock 1. Aqui você contra o macro, se tiver lock 3, né? Vou colocar aqui lock 3, você operar pequeno ou nem operar, ok? E a lock 1, lote médio no máximo, certo? Isso sim é a chave para consistência. É a questão do jogo de lotes. Então o jogo de lotes é sim uma chave para consistência. Claro que eu estou pressupondo que você conhece todos os setups, né? Por isso que eu digo que a primeira chave para consistência tem um material abrangente que fala dos setups e tal. Eu estou pressupondo que você saiba dos setups. Eu estou falando da questão de lotes. Feito de lotes. Outra chave para consistência. Buscar, foi discutido hoje na Masterclass, inclusive, buscar gains adequados ao capital. Buscar gains adequados ao capital. Então o que nós estávamos conversando? Não adianta você ter 10 mil reais na conta, ok? Não adianta você ter 10 mil reais na conta e a sua meta mensal é de 5 mil. Ok? Não adianta você ter essa ilusão. Não adianta você ter essa ilusão. Tá? Não estou falando que não é possível com um capital de 10 mil conseguir 5 mil, mas isso aqui não vai muito para frente. Você não vai conseguir manter isso todas as vezes. Tá? Não vai conseguir. Perfeito? Nenhum trader do mundo consegue fazer isso. Okay? O que vocês veem nas redes sociais é uma baita de uma mentira. A maioria aí é uma baita de uma mentira. Certo? Isso não vai acontecer. Ok? Mas aqui 10 mil eu consegui 5, virou 15. Aí eu busco não sei o que, não vai acontecer. Tá? Você não vai conseguir 50% no mês desse capital inicial, ou então depois. E não é. Você vai ter que buscar gains adequados ao capital. Certo? Até mesmo porque para conseguir certos valores você vai ter que colocar um número de lotes, você vai ter que alavancar.
né? Você vai ter que alavancar. Então, funciona de uma forma um pouco diferente. É bem diferente se você quiser 1.000. É um outro tipo de pensamento se você está buscando 1.000 com capital de 10.000. Apesar de ser muito ainda, vamos dizer em termos percentuais, 10% do capital, esse valor já é possível, visto que o capital é pequeno. Então você consegue uma alavancagem e consegue isso aqui. Isso aqui é possível, é totalmente possível você tentar manter isso aqui, certo? E conseguir 100%, 120% ao ano. Tá? Isso é sim possível. Tem que ser um trader bom para fazer isso, mas é sim possível para fazer. Ok? E como que você vai conseguir 1.000 por mês? Como que você vai conseguir 1.000? Quais são os lotes adequados para você buscar 1.000? Ok? Isso é um treinamento. Isso sim necessário um treinamento, um bom mentor para te ajudar para você conseguir esses valores aqui, se é que você tem em mente. Certo? Então, o que eu vejo? Muitas pessoas buscam gains totalmente fora ao capital, são excelentes traders. Acabam não indo para frente porque estão viajando a maionese, literalmente. Que é com um pequeno capital transformar isso aqui em R$1 milhão, de 10.000 a R$1 milhão. É mentira. É mentira. O que falam aí, contam para vocês, é mentira. Isso não existe. Certo? Não adianta falar que fulano conseguiu, fulano não conseguiu, porque é mentira. Tá? Eles estão mentindo para vocês. Perfeito? Então, assim, de uma forma, vamos buscar uma coisa adequada, que é sim possível você trabalhar com parcimônia, consciência, etc, etc, etc. Ok, pessoal? Então, várias chaves da consistência aí foram passadas aí para vocês, certo? E deixa comentários no vídeo, compartilhe esse vídeo. Tá? Mais vídeos virão, é sempre show, sempre prazer estar aqui com vocês. Podem colocar aí sugestões para os próximos vídeos, eu respondo e também todos os comentários. E é isso aí por hoje, abraço a todos pessoal, mais vídeos virão, show novamente, sempre show.